esse texto, aonde Deus tem colocado no meu coração que nós precisamos entender o que é princípio. E quando nós falamos de princípio, logo a Bíblia me faz ir para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, e no verso 13, aonde eu vou entender a seguinte leitura: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Então, quando nós falamos sobre princípios, nós precisamos entender que o próprio Deus diz que Ele é o começo e Ele é o fim. Então nós entendemos que Ele, falando que Ele é o primeiro e o derradeiro, Ele está dizendo que Ele é o princípio e o fim. Então todas as vezes que nós entendemos de falar sobre princípios, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Estão comigo? Eu preciso também ir no livro de Isaías, que é o capítulo 48, no verso 12, que dá um texto assim: dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Olha só depois o que ele diz: eu sou o mesmo, sou o primeiro e também sou o último. Então nós estamos aqui nesta noite para traçar uma palavra que foca sobre princípios. Quando falamos de princípios, essa palavra está ligada ao latim, e essa palavra ligada ao latim está dizendo que tudo é primeiro, tudo está relacionado ao primeiro instante, algo ligado ao primeiro instante. Trata-se também do começo ou do início de alguma coisa. Então, quando retratamos na Bíblia a palavra princípio, estamos falando de começo. Talvez você diga assim: como foi o começo da vida do João? Como foi o começo da vida de Pedro? Qual foi o começo da vida da Maria? Então nós temos que retratar dizendo: como foi o princípio? Então, se nós passarmos a entender isso, quando você aprender a viver os princípios, deixa eu recolocar isso de novo. Quando você aprende a viver por princípios, a sua mente, ela é trazida cativa à cruz de Cristo. Mas imagine uma coisa: se você não tiver a sua vida por princípios, você vai acarretar muitas perdas na sua vida. Então, quando o seu eu, o seu eu, ele é forjado segundo a palavra de Deus, aí você passa a entender e viver os fundamentos dos planos de Deus. E quando você vive os fundamentos do reino de Deus, aí sim você passa a ser um cidadão do reino dos céus. Então, para que você consiga captar, quando você vive pelos princípios de Deus, a sua mente é cativa na cruz. Quando nós não temos esse princípio e nós não entendemos nada disso, nós não temos o princípio, não temos começo, não temos meio e muito menos o fim. E para que você entenda, a Bíblia relata 7 princípios. Eu gostaria de tempo aqui para isso, mas não tem. E a Bíblia fala que são 7 princípios básicos para fundamentar a minha e a tua vida. Quer ver, por exemplo, o primeiro dele? Quais são esses princípios? Caráter, mordomia, autogoverno,
semear e colher. O quinto, união. O sexto, individualidade. E o sétimo, sabedoria. Eu queria tempo aqui para poder descrever ponto a ponto, para mostrar para você como muitas pessoas estão sem princípios. Não tem começo, não tem fim. Então são vidas vazias, que muitas vezes a vida passa a valer. É como se eu dissesse para você aqui um exemplo. Você não sabe andar de bicicleta, e eu apenas te ensinar dizendo como andar de bicicleta. Você não vai conseguir andar de bicicleta. O que você vai precisar? De uma única coisa, chamada experiência. O ser humano hoje, ele está muito vivendo de coisas que os outros dizem o que ele tem que fazer. Então eu quero aqui, colocar para você, na igreja do Senhor, por esse mundo afora, são muitas pessoas que estão sem a experiência de Deus, pessoas desconectadas de Deus. E essas pessoas, sem essa experiência, elas não têm nada, elas não têm começo, elas não têm meio e muito menos um fim. Então, o que é esse tal de princípio? Por que as pessoas precisam viver por esses princípios que a palavra fala? A palavra fala que princípios são bases, são fundamentos, são regras necessárias para atingir alguns objetivos. Então, nós vivemos por bases de dois reinos: o reino dos céus, que é o reino da luz, e o reino das trevas. Esses são os dois princípios, ou os dois reinos, e cada reino tem o quê? Os seus princípios e tem os seus rudimentos. Então, para que você entenda, princípios são regras, são fundamentos, isso são necessários na vida de um cristão. Agora, o que são rudimentos? São coisas básicas, são coisas elementares, do tipo se alimentar, como higiene pessoal. Então existe diferença quando falamos de princípios de Deus e quando falamos de rudimentos. Vamos seguir? Então todos os reinos, seja o dos céus ou seja o das trevas, são regidos por princípios e rudimentos. Ou seja, a base que compõe as suas regras são princípios e são rudimentos. Porque olha só, vamos comigo em Colossenses capítulo 2, verso 20. Olha só como o apóstolo Paulo, ele vem e fala ao povo, aos colossenses: já que vocês morreram com Cristo, olha só, para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencem a Ele, vocês se submetem às regras. O que eu estou querendo dizer? Que existem muitas pessoas que abrem a Bíblia, carregam a palavra de Deus consigo, mas não está na mente, não está no coração. E existem pessoas que eu entendo aqui que o apóstolo Paulo quis dizer, que essas pessoas dizem que morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, só que eles se submetem a algumas regras. Algumas pessoas ainda se submetem às coisas pagãs desse mundo. Só que eles falam: não, mas eu sirvo a Deus, primeiro é o amor, e o amor tem que vir primeiro. Mas o princípio é obedecer a palavra, e a palavra é Deus, e a palavra estava com Deus. Então eu entendo, eu ainda vou um pouquinho mais longe, ainda em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, o apóstolo Paulo continua, olha o que ele diz:
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem o quê? As coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, muitas pessoas hoje estão misturando as coisas, estão se submetendo a princípios que são basicamente coisas elementares. Existem pessoas que conhecem a palavra há anos, estão sentados em igreja há tempo, mas não obedecem os princípios da palavra. Escute isso com cautela, olha só. E por você estar no reino de Deus, e por você entender as coisas do reino de Deus, você precisa trocar os princípios. Existem pessoas que querem andar com Deus, mas não deixa os rudimentos. O que é rudimento? São princípios, regras elementares lá do mundo. Ele não consegue deixar. Então, se você trocar de reino, você também tem que trocar de princípios. Quem está entendendo? Você quer ver, ó? Olha o que Paulo continua falando para os Colossenses no capítulo 1 agora. E aí eu vou no verso 10. Olha o que ele diz. Eu vou até o 14. E isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, um dos princípios, um dos fatos de você seguir os princípios de Deus, é você entender que você estará livre. Bom, agora que você já entendeu mais ou menos, você precisa viver de acordo com o reino de Deus. Mas veja, Jesus nos salvou. A salvação é um ato, mas também ela é um processo. E olha que legal. Qual é o ato? Primeira fase. Você crê em Jesus e Ele te faz liberto do estado em que você estava. Você automaticamente, crendo em Jesus, você é transportado do mundo das trevas para o mundo da luz. Segunda fase. Você desenvolve a tua salvação, porque ela é um processo. Não é só se batizar, passar pelas águas, agora já estou salvo, não preciso fazer mais nada. É um processo. Processo significa que um dia após o outro, você tem que estar se cuidando, buscando os princípios, para que você não possa voltar a pecar. Olha só o que está escrito em Filipenses 2, verso 12. O apóstolo Paulo: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque o mundo que nós estamos vivendo aí é um mundo muito cruel, é um mundo de ganância, é um mundo, se você quer aparecer para as pessoas, você tem que ter as coisas. Se você tem um bom carro, você é bem visto. Se você tem uma boa casa, você é bem visto. Se você tem uma boa conta bancária, você é bem visto. Se você se veste bem, você é bem visto. Mas aqui, o apóstolo Paulo colocou que as pessoas estão perdendo por causa
de não entender os princípios, o ato da salvação, processo de se cuidar dia após dia, porque o nosso tempo nessa terra, ele é o quê? Passageiro. Olha só o que Pedro fala em 2 Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Quando você tem os princípios de Deus, o apóstolo Pedro começa dizendo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora, para sempre. E ele lacra a palavra dizendo amém. Então nós, o ser humano hoje não está mais buscando a sabedoria de Deus. O ser humano hoje, ele quer a sabedoria humana. As pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser lembradas. Às vezes eu falo para algumas pessoas um tipo de exemplo como este. Existem pessoas hoje querendo inventar a roda, mas a roda já foi inventada. Tem pessoas querendo inventar o papel já foi inventado. Existem pessoas querendo inventar coisas que já estão aí. E quando nós falamos de ter princípios, e o apóstolo Paulo pedindo que você cresça no conhecimento, porém, ele diz, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a palavra de Deus, ela está sendo colocada esporadicamente. As pessoas não têm buscado a Deus como é para buscar. Talvez porque o tempo em que nós estamos vivendo não nos dá, a velocidade é tanta que não nos dá esse privilégio, como muitos têm, de passar o seu devocional, de orar pela manhã, de orar pela noite. E a igreja do Senhor, que tem princípio, precisa voltar para isso. Precisa orar, precisa buscar a Deus pela parte da manhã. Antes de ir trabalhar tem que orar, antes quando voltar para casa, antes de dormir tem que orar. Mas você precisa entender algo mais. Você é salvo por um ato de amor. E quando nós partimos para esse ato, nós recebemos a Jesus como nosso Senhor. Mas você precisa crescer nessa salvação à medida que você vai desenvolvendo o conhecimento de Deus. Agora aqui entra a experiência da bicicleta. Você só vai saber andar se você tiver a sua própria experiência. Muitas pessoas hoje estão aí tentando achar a experiência com o que pessoas dizem. É tão fácil hoje. Eu vou lá no YouTube e eu quero aprender a fazer tal coisa. Abre o YouTube e pronto, aprendi. Com a palavra de Deus não é assim. Com a palavra de Deus você pode abrir o YouTube, você pode escutar os maiores pregadores ali. E ali naquela imagem, eles terem mensagens que ecoem o mundo, que já salvaram muitas pessoas. Se você não tiver um dos princípios, que é o princípio de receber a presença do próprio Deus e do seu Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não tem nada. E como que você vai poder desenvolver essa salvação? Não, mas eu já tenho tantos anos de igreja, eu já tenho tanto tempo, eu estou começando agora. Resposta: quando você colocar em prática os princípios do reino da luz. Tem diferença, amado? Tem diferença. Porque quando eu falo do primeiro princípio, o caráter, é você ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é para qualquer um. Ter a mente de Cristo significa que você vai se doar
que você vai ser justo, que você vai viver em justiça. Segundo ponto, quando se fala do segundo princípio, é a mordomia. Você é um mordomo de Deus. Você precisa entender que tudo que Deus deu a você é dele. E se você quiser comer o melhor desta terra, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a administrar o que Deus te dá. O terceiro ponto, quando nós falamos, é falar sobre autogoverno. Quando você tem esse princípio no reino de Deus, você exerce o domínio próprio. Aí não é satisfazer a sua própria vontade, mas a vontade dos outros, sim. E o interessante é tomar a decisão de conhecer a vontade de Deus, obedecê-la em submissão e amor, e cada atitude que você tomar, primeiro você pensa em Deus. Quarto princípio está na semeadura, semear e colher. Às vezes temos dificuldade em compreender o princípio da semeadura. Temos a dificuldade para entender o tempo da colheita, porque as pessoas colhem, aliás, as pessoas plantam e querem que a planta no dia seguinte já esteja já grande e já tenha dado o seu fruto. E nós precisamos entender que nesse tempo que vivemos, que uma vez que vivemos uma economia pautada na industrialização, ou na prestação de serviço de vários setores, no entanto, para aqueles que já trabalharam na agricultura, sabe que existe um tempo. Plantou, tem que esperar para colher. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo todo, que existe a qualidade, a espécie de semente, existe também a qualidade do solo, existe também o tempo, a hora certa de plantar. No quinto ponto nós temos a questão da união. Porque a aliança, amados, pressupõe a aceitação de duas partes aliançadas. E Deus propôs a aliança, mas quem não aceita a aliança com Deus, não tem um pacto, compromisso com Deus. O sexto passo, estamos falando da individualidade. Conhecermos referido princípio é de suma importância para a igreja hoje, para o nosso caminhar na fé, desfrutando da alegria de caminhar lado a lado com os nossos irmãos, entendendo que é o Senhor que trata, a todos de forma individual, mas a nós cabe tratar uns aos outros de forma proporcional, o ajuste e o pleno funcionamento do corpo de Cristo. A igreja tem Cristo como cabeça, e nós somos o seu corpo. E o último é a soberania. No Salmo 139, verso 1 até o 4, nós podemos entender aqui o maravilhar do rei Davi, quando ele fala do poder e a soberania de Deus nas nossas vidas, quando afirma que o Senhor o conhece, sabe os seus pensamentos, sabe quando nós deitamos, quando nos levantamos, e conhece todos os nossos caminhos, e antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, para isso ser registrado, eu quero no livro de 1 Coríntios 8, verso 3, que diz: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Também quero em João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele, e nele faremos morada. O que os princípios de Deus vão fazer na minha e na tua vida? Qual é o primeiro passo? Segundo a palavra,
libertação. A Bíblia fala que são inseridos conhecimentos na verdade, que não nos escravizam. Eu poderia falar várias coisas que o apóstolo Paulo dizia, ele dizia, eu sou escravo do Senhor. Eu, escravo de Cristo. E ele colocava isso, a palavra escravo, como se, usando a palavra soberania, o senhorio de Cristo, como se isso fosse tudo para ele. E hoje, se nós falarmos para alguém que existe um Senhor, e a pessoa não ter o princípio da palavra, ela não vai aceitar muito bem o que você está dizendo. Vai dizer que você está meio doido, está meio louco, e vai dizer para você que ninguém precisa mandar na sua vida. Mas nós precisamos ter sim, alguém que esteja acima de nós, alguém que nos oriente. E se nós termos a Deus como nosso cabeça, nós temos tudo. Enfim, se você trocar de reino, você vai ter que trocar de princípios. Reino da luz e o reino das trevas. E quando eu falo isso, eu preciso voltar ao princípio e dizer que a decisão é sua. Não importa como você foi criado, não importa como você chegou à igreja, não importa como você foi educado. O importante é que você precisa entender os princípios de Deus. Quando nós falamos do reino das trevas, Satanás tem a sua lei. E a lei dele é viver como ele quer. Então você vai viver como quer. No reino das trevas existe um idioma. Esse idioma é reclamação e murmuração. Qual é a bandeira do reino das trevas? O egoísmo. Note bem como o mundo está hoje. As pessoas estão pensando só em si. Os outros, eu não tenho nada a ver com a vida deles. O importante é eu, e eu, e eu. Mas olha como é que é o reino da luz. Quem é o rei? Jesus. Como é que é a lei de Jesus? Servir como ele serviu. Agora, qual é o idioma? Qual é o idioma do reino da luz? Louvor, adoração, gratidão. A bandeira do reino da luz. Amor. Eu entendo que viver os princípios de Deus, na velocidade desse tempo em que estamos caminhando, não é muito fácil. Mas quando entendemos que princípio está escrito, e tem o local certo para você aprender, a Bíblia é um deles. Abra a palavra, porque quando você abre lá no livro de Gênesis, você já começa a entender que no princípio, quem que criou tudo? Deus. Você vê? Comecei falando no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e termino falando do começo. Para muitas pessoas, o livro de Apocalipse é o final. Para nós, os cristãos, é o começo. E quando falamos do livro de Gênesis, estamos falando das sombras. E nós entendemos que se o ser humano hoje, o cristão, não buscar as coisas que são os princípios de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa é a palavra desta noite. Que Deus possa orientar você, para que você saiba buscar os princípios do reino de Deus, e entender que nós somos regidos por dois reinos. Cuide com o reino das trevas, porque ele está aí, é fácil. E o reino de Deus
Só tem uma forma de você captar e estar dentro dele, é ter Jesus como seu Salvador, não só hoje, mas para todo sempre. Isso porque a salvação, ela é um processo. Quero convidar você agora, para você ficar de pé, para nós estarmos orando, pedindo a Deus, que Deus possa nos enriquecer, para que Deus possa nos orientar, porque no mundo em que estamos hoje, não é fácil perder as coisas. Às vezes nós podemos perder um amigo, às vezes nós podemos perder um ente querido, às vezes nós podemos perder uma amizade, nós podemos perder um emprego, podemos perder alguma coisa, mas você pode ter certeza de que se você voltar a sua mente para Deus agora, você não perde, você ganha. E eu quero orar com você agora. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, o Senhor que tem visto e nos orientado, nos acompanhado, estamos aqui, Senhor, sabendo que o Senhor é o início e é o fim. Pai, cremos na Tua palavra, nós queremos obedecer a Tua palavra. Senhor, nós queremos estar contigo, nós queremos, Senhor, estar, Senhor, seguindo os teus passos, mas para isso, ó Pai, ensina-me a ouvir, ensina-me, Senhor, Espírito Santo, ensina-me, Senhor, cada um desses princípios, e Senhor, além de eu aprender, colocar em prática dia após dia, e Senhor, na minha geração, eu consegui passar este exemplo, e na minha geração, eu consegui, Senhor, passar este exemplo, e na minha geração, eu conseguir abençoar aqueles que vão me seguir, porque, Senhor, eu quero seguir os seus passos, um após o outro, e Senhor, leva-nos, prepara-nos, guarda-nos, neste tempo, Pai, de tanta violência, de tanto abandono, de tanta desgraça, mas que o Senhor cubra-nos com teu sangue, guarde, Senhor, a todos, para a glória do teu santo e bendito nome, Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Ainda você aqui, põe a mão no seu coração, e ore junto comigo agora, querido, eu sei que tu estás aqui. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.